Estamos aqui hoje com Kátia Carmelo, ex-secretária de Planejamento da Prefeitura Municipal de Salvador, e vamos fazer com ela uma rápida entrevista. Tudo bem, Kátia? Tudo bem, gente. Prazer, todo mundo. Seja bem-vinda ao X da Notícia. Estamos iniciando hoje um quadro que se chama de Cara com a Verdade, e nada melhor do que iniciar com você para a gente fazer alguns esclarecimentos que eu tenho certeza que a população de Salvador toda está atenta hoje para saber. Bora lá. Kátia, vamos começar pelo aquele episódio que aconteceu, porque até eu mesmo só fui tomar conhecimento da notícia, né, do conteúdo real da notícia, e depois que nós tivemos, que eu fiz uma colocação até errada, condenando a sua atitude em relação aos terreiros de candomblé, na verdade o terreiro de candomblé que a prefeitura havia retirado do local. Eu gostaria que você explicasse às pessoas o que realmente aconteceu. Olha, antes de mais nada, nem por sonho eu vou ser contra a religião que eu professo, né? Eu sei o que eu carrego. E ali há uma questão muito clara de desvirtuamento de informação. Na época, em 1995, foi quando começou o processo, né? Havia um processo de denúncia de ocupação irregular de via pública. É uma área que, inclusive, a Câmara nem pode desafetar, porque é uma área de via. E, naquela época, apenas uma oficina mecânica, da forma como ela se manteve até os idos de 2004, 2005. Em 97, ela foi demolida, a residência foi demolida, residência com oficina mecânica clandestina, diga-se de passagem, porque não tinha alvará de funcionamento, foi demolido, num processo judicial, inclusive, em que a própria Dona Rosa havia pedido um mandado de segurança para permanecer no local. E no mandado de segurança ela não disse que era um terreiro, ela disse que era uma oficina mecânica com a residência dela. E agora, com o cadastramento dos terreiros, ela se tornou um terreiro, tentando regularizar a questão fundiária, porque essa é a filosofia do cadastramento de terreiro que nós começamos a fazer. Justamente porque existem vários espalhados pela cidade que têm condição de ser regularizado. Não está nem em área verde, nem em área de via, o que não era o caso dela. E também deixar claro que eu consegui provar na justiça, provei por A mais B judicialmente, que o ato administrativo foi correto, o ato demolitório, a ação demolitória foi correta, né? Coisa que depois o senhor superintendente atual vai ter que se explicar porque é que ele reconstruiu uma obra irregular em via pública, né? Então, deixar muito claro que judicialmente o ato da SUCOM foi correto, não há qualquer sinal ali de racismo ou de intolerância, muito pelo contrário. Ali há, sim, uma grilagem escancarada se utilizando de uma religião. Isso a gente não pode admitir, até os próprios religiosos não podem aceitar isso, né? Porque a gente não pode permitir, senão daqui a pouco vai chegar na paralela, vão querer construir no meio da paralela porque querem transformar ali num templo, não pode. Já pensou que situação? Então deixa claro, inclusive, que hoje o atual superintendente vai ter que se posicionar, porque se ele reconstruiu em via pública, ele pode pode receber um processo de improbidade nas costas. Você foi responsável, Kátia, pela denúncia que envolveu a Transcom, né? Que, na verdade, movimentou o meio político. As pessoas quiseram saber, até mesmo porque diz respeito à verba pública e é do interesse de toda a população. Eu vou lhe fazer uma pergunta agora que diz respeito a esse assunto. Nós obtivemos, na verdade, eu fui pegando algumas coisas que saíram da imprensa e através delas a gente vai fazer, eu fiz algumas perguntas e aí nós vamos obtendo a resposta contigo. Nós obtivemos a informação que logo após, quando terminou a sua saída da SUCOM, você começou a observar, na verdade, que havia algumas irregularidades. E aí você só levou, na verdade, a público através de uma entrevista que foi publicada pelo Jornal à Tarde. A minha pergunta é o seguinte: você realmente só teve noção, com o conhecimento melhor, dessa situação logo quando você deixou a pasta ou ainda quando você estava na pasta? Não, essa manipulação do instrumento, ele veio ocorrer depois que eu saí da secretaria, porque até então qualquer liberação de Transcom passava por mim.
e nunca seria liberado na orla. Eu não liberei nenhum Transcom na orla. Há uma predisposição hoje em relação à questão do Transcom na orla, até por poucas pessoas. Não são todos os detentores de Transcom que defendem isso. E quando nós fixamos que na orla seria outorga onerosa, é porque a cidade precisa disso. O prefeito não tem dinheiro, a prefeitura não tem dinheiro para poder fazer os investimentos necessários, e a gente precisava criar uma contrapartida financeira para a benevolência que a gente estava criando. Nós quebramos um paradigma, nós permitimos que houvesse essa majoração de gabarito na orla, mas o restante da população precisava ganhar com isso. E também deixar claro que eu consegui provar na justiça, provei por A mais B judicialmente, que o ato administrativo foi correto, o ato demolitório, a ação demolitória foi correta, né? Coisa que depois o senhor superintendente atual vai ter que se explicar porque é que ele reconstruiu uma obra irregular em via pública, né? Então, deixar muito claro que judicialmente o ato da SUCOM foi correto, não há qualquer sinal ali de racismo ou de intolerância, muito pelo contrário. Ali há, sim, uma grilagem escancarada se utilizando de uma religião. Isso a gente não pode admitir, até os próprios religiosos não podem aceitar isso, né? Porque a gente não pode permitir, senão daqui a pouco vai chegar na paralela, vão querer construir no meio da paralela porque querem transformar ali num templo, não pode. Já pensou que situação? Então deixa claro, inclusive, que hoje o atual superintendente vai ter que se posicionar, porque se ele reconstruiu em via pública, ele pode receber um processo de improbidade nas costas aí. Considerando que a senhora foi uma das principais responsáveis pela implantação do PDD-1 em 2008, como explica o intervalo existente na borda marítima verificando entre o Yacht Club e a Gamboa? Existiu algum motivo especial para esta região, especialmente o Corredor da Vitória, não ter sido enquadrado como área de borda no referido plano? A Vitória ela nunca foi enquadrada como área de borda. Nós fixamos como área de borda a mesma projeção que nós já tínhamos há mais de 30 anos, né, que vem desde a Lei de Ordenamento, porque antigamente os gabaritos eram fixados pela Lei de Ordenamento. Com o Estatuto da Cidade foi zona, você passou isso para o plano diretor. E a Vitória ela nunca foi considerada área de borda direta, porque sempre foi uma área que tinha uma legislação direta. O gabarito ali é sempre definido como uma grande parcela da cidade pelo cone aéreo do aeroporto, então a gente não manteve a mesma coisa. A SUCOM também apresentou recentemente documentos ao Ministério Público que informam que a empresa Catabas, né, Catabas? Fez a utilização de uma mesma certidão de Transcom em 3 processos, gerando uma dívida de 22 metros de Transcom, fruto de não ter sido dado baixa no Transcom na sua gestão. Essa informação procede? Se sim, por que não foi dado baixa no saldo da Transcom referida a esta empresa? Desconheço completamente. Qualquer Transcom utilizado é dado baixa. E uma certidão, ela pode ser usada várias vezes, desde que ela tenha saldo. Porque você não usa, não necessariamente você usa todo o saldo daquela certidão. O saldo deverá ser abatido à medida que você for utilizando. Então, você tem uma certidão com 1.000 metros. Num determinado empreendimento você vai usar 500, você continua com a certidão, só que agora com 500 metros. Então, você faz uma certa continuidade com relação a isso. Então, eu desconfio, não. Eu tenho certeza que há muita manipulação interna de dados aí. O empresário, conhecido popularmente como Barata, alega que as denúncias feitas pela senhora têm motivações pessoais. Entretanto, em sessão na Câmara Municipal de Salvador, a senhora, em resposta aos questionamentos formulados pelo vereador Carvalhal, conforme degregação obtida, diz que conheceu o empresário apenas no âmbito profissional. Como explica a relação feita pelo próprio empresário de que a senhora estava na casa dele na formatura da filha? A senhora já esteve na casa do empresário? Eu fui realmente à casa dele em Interlagos e eu era gestora pública. Eu e diversos empresários estávamos lá, não só eu. Vários empresários e outros gestores também. Estávamos lá na casa dele.
Kátia, nós obtivemos a informação que o Ministério Público, após depoimento da senhora sobre a Transcom, solicitou por 3 vezes as provas relativas às denúncias formuladas, sem nenhum sucesso. Por que a senhora não apresentou até o momento essas provas? Eu tive 2 solicitações, algumas documentações foram entregues e outras não. Algumas eu só vou entregar em juízo. Qualquer projeto ele pode ser adequado à legislação, né? E num momento você tem uma OP, no outro você tem um alvará de construção. Num momento eu indeferi como superintendente, no outro eu sugeri o deferimento enquanto secretária. A área não é pública, é uma área cuja desapropriação não foi paga, e após 5 anos qualquer decreto de desapropriação caduca. Eu lamento a assessoria jurídica da SUCOM não entender isso, nem conhecer. É difícil, até porque não sabem diferenciar regime estatutário de seletista. Uma fonte segura nos revelou que na época em que esteve à frente da SUCOM, um senhor de nome Carlos Geraldo foi responsável pela negociação de mais de 70% das transcones utilizados. A senhora conhece esse senhor e sabe informar quem era o proprietário das transcon negociadas por ele? Claro que eu conheço ele. Da mesma forma que nós conhecemos Barata, ele é um dos detentores de Transcom da cidade. Na realidade, ele era um dos proprietários da área do Nordeste de Amaralina, que foi levada à efetivação da desapropriação a termo, né? E ele negocia Transcom há muitos anos. Ele, inclusive, tem cartão de visita com isso.